Boas, pessoal da Escama. Espero que esteja tudo muito bom com todos vocês. Eu já estou aqui em pulgas para fazer a próxima pescaria. A sério. Já estou há alguns dias sem ir pescar e sei que ainda vou ter que estar provavelmente mais uma semana ou 10 dias sem ir. Já estou a dar completamente em doido. Portanto, tive que fazer um vídeo para vocês de dicas para conseguir estar mais satisfeito com a minha alma. Estou aqui bem. A dica que vos vou dar para hoje tem a ver principalmente com um tema: como evitar budiões. A maioria dos pescadores que vão aos chargos acabam sempre por capturar outras espécies e uma delas costuma ser o budião. Aqui em cima, próximos de Espanha, costumam chamar-se maragotas ou pintos. Aqueles mais avermelhados costumam chamar-se pintos e os mais esverdeados maragotas. Ora bem, então a dica que nós temos para hoje foi com base em muita informação que fomos recolhendo durante as últimas pescarias. Quando digo últimas pescarias, provavelmente durante os últimos 2 anos. E chegámos, eu e o Fábio, a uma conclusão. Existe um isco que faz com que evitemos, não a 100%, porque nada é certo na pesca, mas com uma alta probabilidade conseguimos evitar os budiões. Ora bem, então para explicar esta dica, primeiro vamos ter que falar nos iscos, porque esta dica tem a ver com o isco que usamos a pescar aos sargos. Dentro dos iscos para pescar aos sargos temos, digamos, 3 calibres de iscos. Não entrando na pesca com engodo, temos 3 calibres de iscos, que é os iscos vivos, os iscos viscosos e os iscos não viscosos ou secos. Vou-vos dar um exemplo de cada um. Um isco vivo, logicamente, um camarão vivo da costa, por exemplo, é um isco fantástico para pescar aos sargos. Um isco viscoso, por exemplo, um mexilhão, é um isco ótimo para pescar aos sargos. Ou o caranguejo ou a navalha. Isto caranguejo de 2 cascos partido a meio. Se quisermos utilizar o caranguejo vivo, então já entramos nos iscos vivos. Podemos utilizar umas mouras ou até um caranguejo de 2 cascos vivo para a secção dos iscos vivos. E temos os iscos secos ou não viscosos. Por exemplo, sei lá, uma ameijoa é um isco que funciona, mas falta-lhe aquele líquido, aquela viscosidade que é importante na pesca aos sargos. Pronto. A dica de hoje tem a ver com os iscos viscosos. Vamos esquecer os vivos e os não viscosos. Normalmente os não viscosos até nós nem usamos. Usamos só os iscos viscosos, que eles têm aquela nhanha dentro. Pronto. O que é que nós nos deparamos? Deparamos que, quando começamos esta aventura de andar a fazer jornadas aos sargos, o primeiro isco que nós usámos foi o mexilhão. E com o mexilhão nós tirávamos sargos e tirávamos budiões ou maragotas. O que é que foi acontecer? Chegou a haver jornadas em que tirávamos, por exemplo, 10 budiões e 2 sargos. E então chegámos a um ponto em que estávamos a tirar muitos budiões e poucos sargos. E então decidimos optar por outros iscos. Outro dos iscos que usámos era o caranguejo de 2 cascos, o caranguejo mole. Que é um isco, provavelmente é um dos melhores iscos de todos para pescar, seja lá qual for a espécie pretendida, né? Claro, dentro das espécies que são mais procuradas, não é? Sargo, robalo, dourada, se calhar é um dos melhores iscos que pode haver para tirar essas 3 espécies.
O caranguejo de dois cascos foi um isco que apareceu depois nas nossas jornadas de pesca. E qual era a grande vantagem que o caranguejo de dois cascos tinha sobre o mexilhão? É que nós, com o caranguejo de dois cascos, podíamos ter uma captura mais efetiva de robalos. Algo com o mexilhão pode acontecer, mas é raríssimo. É por instinto. É uma coisa que se mexe à beira deles e eles simplesmente atacam, mas não é habitual serem capturados robalos com mexilhão. Daí, com o caranguejo, nós tínhamos essa possibilidade, não é? e essa probabilidade maior de capturar robalos, então sim começámos a usar caranguejo. O problema continuou. O nosso problema central, que era tirar bodeões, com o caranguejo não foi solucionado. Digo-vos mais, na nossa sensação, piorou, isto é, nós com os caranguejos passámos a tirar ainda mais bodeões do que com mexilhão. Então, a grande dica que eu tenho para vocês é esta. Qual é que foi o isco que nós começámos a usar e começámos a perceber que a captura de bodeões era inferior à dos sargos? Foi a navalha. Navalha cá em cima é mais conhecido como lingueirão do centro do país para baixo. Este isco veio revolucionar todo o nosso pensamento à volta dos iscos viscosos. Porquê? Foi um isco que continuámos a apanhar robalos com lingueirão. Nós também apanhávamos robalos com o caranguejo, não é? Mas não apanhávamos robalos com o mexilhão. Portanto, a navalha em relação ao mexilhão melhorou imenso a questão de poder tirar robalos. O que é que acontece? Comparando a navalha com o caranguejo, nós deparámos-nos que, efetivamente, com a navalha sentíamos menos atividade. Mas começámos a perceber que com a navalha nós não tirávamos bodeões. É assim, podia sair um ou outro, de longe a longe. Mas com a navalha deparámos-nos que a atividade de bodeões era muito, muito pequena. Então esta é a grande dica que eu tenho para vocês. A maneira como nós podemos evitar, não a 100%, os bodeões, é usando lingueirão ou navalha. E isto tem uma razão de ser. Eu vou-vos explicar. Pelo menos é a maneira como eu vejo isto. Posso estar certo, posso estar errado, há quem concorde, há quem não concorde, mas isto é a minha maneira de ver e vocês, se tiverem outra opinião, coloquem nos comentários, ponham um like no vídeo, se gostaram do vídeo, se gostaram da dica, que a dica ainda vai a meio. Ponham aí nos comentários, que depois nós respondemos e até podemos fazer um debatezinho sobre este tema. Então, nós deparámos com a navalha, tínhamos mais capturas de sargos do que de bodeões. Algo que não se verificava nem com caranguejo, nem com mexilhão. Em alguns casos. Atenção. Mas o que era certo e efetivo era que a atividade dos bodeões descia com o uso da navalha. E a atividade dos sargos e dos robalos mantinha-se. Daí nós optarmos por este isco, porque se reduzisse a atividade, seja dos bodeões, ou seja, dos sargos e dos robalos, provavelmente era um isco que não iria fazer diferença, não é? Íamos tirar menos peixe, então não tínhamos interesse. Agora, conseguirmos selecionar o peixe, aí sim já temos interesse. Pelo menos nós, não é? Então, como é que eu vejo as coisas? O bodeão é um peixe da pedra. O bodeão não frequenta, ou não é normal o bodeão frequentar areia, fundos de areia, nem praias. Não é? O bodeão é um peixe que está sempre nas pedras e é aquele o habitat dele. Então é normal o bodeão alimentar-se de coisas, ou de animais, não é? De presas que estejam nas pedras. Como é o caso dos caranguejos
e como é o caso dos mexilhões. Uma das grandes vantagens da navalha sobre o mexilhão e o caranguejo é esse ponto. O sargo conhece a navalha porque frequenta tanto habitats de pedra como habitats de areia, tal como o robalo. A questão é que o budião não conhece a navalha, não sabe o que é. Então não reconhece como presa ou como isco tão facilmente. O que acontece é o sargo captura a navalha ou o lingueirão, pronto, como queiram chamar, na areia, tal como o robalo, porque frequentam os dois habitats. O budião, como está sempre na pedra, não sabe o que é aquilo e então sente-se mais acanhado em petiscar a navalha. Daí a atividade do budião ser muito mais baixa e a atividade do sargo e do robalo ser regular, usando caranguejo mole ou navalha. Daí nós dizermos que a navalha é realmente o nosso isco favorito, porque conseguimos capturar sargos, robalos, mas conseguimos evitar budiões com ela. Espero que tenham gostado da dica, pessoal, e ponham um like. Alguma dúvida ponham nos comentários e obrigado por estarem aí desse lado.